Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada, depende de quando vocês estiverem fazendo aí a atividade. Essa semana a gente vai fazer uma atividade sobre perguntas em inglês e são as maneiras mais simples e as expressões e as palavras mais utilizadas para fazer perguntas em inglês. Muito provavelmente vocês já viram essas palavras em algum lugar, em algum jogo, em algum filme, em algum meme, e tem esse acrônimo que está aqui no tema, que representa essas 5 palavras mais comuns aí, expressões de pergunta mais comuns. 5W, 2H, 5W, 2H, é, que são 5 palavras com W e 2 palavras com H para perguntas, tá? Aqui é aquela regra básica de sempre, nome completo, série e escola onde você faz o curso do CEL. E aqui é um exemplo prático de um meme, para quem conhece esse cara, colocado em prática aí, dos 5 Ws aí, o what, que significa o quê. É uma bobeirinha que eu coloquei só para fazer graça. E aqui tem uma explicação breve de quais são os 5 Ws e quais são os 2 Hs e como vocês utilizam eles. Então aqui, as expressões mais utilizadas para fazer perguntas em inglês. Em inglês temos o acrônimo 5W2H, que representa algumas das mais utilizadas maneiras de se fazer perguntas em inglês. Essas palavras são who, que significa quem. Inclusive, tem um meme engraçado sobre who que eu acabei de lembrar, não sei se eu vou achar aqui, ou se eu vou comprometer esta aula e procurar o meme, demorar para achar o meme e eu vou ter que cortar, e daí vai ser horrível para mim. Muito provavelmente eu não vou fazer isso, que eu acho que eu vou achar rápido. Não, que droga. Ah, não. Bom, não achei. Mas o meme é assim, who. Who, quem, certo? E aí tem, tipo, dois caras e um tá falando pro outro, você sabe que tem um cara um cara aí na empresa, alguma coisa assim, que tá agindo como uma coruja? Daí o cara responde, really? Who? E o outro cara fica achando estranho, por causa do who, barulho da coruja. Who? Sem graça, eu contando é muito sem graça, mas o meme é engraçado. Não achei aqui. Então, who, quem? Certo? Serve para perguntas como who are you? Quem é você? Who are you? Ou who did that? Quem fez isso? Who did that? Certo? Aí a gente tem what, que é o do meme ali em cima. What? Que? What? Inclusive, quando você está fazendo perguntas em inglês de maneira natural, tipo assim, uma pessoa falou alguma coisa que você não entendeu. Se você falar what soa meio grosseiro. Então esse what é mais pra um negócio quando você tá realmente revoltado com uma parada. O cara te ofendeu, aí você quer confrontar a ofensa do cara e falando, repete aí, repete, fala um A pra você ver. Então, tipo, você fala what, que tu tá confrontando mesmo. Agora, se você tá só, tá numa conversa informal ali, de boinha, você tá tranquilinho, a pessoa fala alguma coisa que você não entende, você pode falar, tipo, um pardon, ou come again, sabe? Pardon, tipo, perdão, come again, tipo, repita, fala de novo, que daí soa mais tranquilo. Então, what, o que? Where, onde, se pronuncia where, a gente tem a palavra were, que é sem o H, tá? Sem esse H aqui, se pronuncia were, é o verbo to be, né? Parte do verbo to be no passado. I were, né? Não vamos se confundir com isso agora, porque I was é a maneira que a gente aprendeu, né? Que o verbo to be no passado é I was. Mas tem uma outra maneira de usar o verbo to be no passado que é utilizando o were, né? I wish I were there. Eu gostaria que eu estivesse lá. Mas I wish I was there também está correto. Então, esse é um assunto para uma outra hora. Mas aqui, where, onde. When, quando. When, quando. Why, por quê. Tá? E a gente tem aqui daí how, que significa como. How. Tem o canal How to Basic, que é aquele cara, talvez vocês não conheçam, mas é aquele cara que ensina a fazer um monte de coisa simples pra caramba.
e é tudo idiota. Ele só taca ovo nas coisas, nada realmente está sendo ensinado. Então, how to basic significa como fazer algo básico, né? Aqui, how to remove a carpet stain. Como remover uma mancha do carpete. E daí começa as viagens. Enfim, how, como. How much, quanto. Tá? Então, passando pelas palavras, e existem outras aplicações para essas palavras, né? Só que nos exercícios que a gente vai fazer nesse formulário, a gente só vai utilizar elas como pergunta, né? Existem outras aplicações que eu digo, por exemplo, this is how I do it. This is how I do it. Isso é como eu faço. Isso é como eu faço isso, certo? Aí eu estou utilizando how, que é uma palavra de pergunta, como uma resposta. Eu estou exemplificando. Como a gente tem o porquê em português, né? A gente diz, por que você não foi trabalhar hoje? É uma pergunta. Por que você não foi trabalhar hoje? Porque, entendeu? Assim que eu começo a explicar, eu uso o porquê num outro contexto, num contexto de resposta. Nesse caso aqui, eu também posso fazer isso em inglês, certo? Mas algumas dessas palavras têm outra grafia. No caso do porquê, eu digo, why didn't you go to work today? Por que você não foi trabalhar hoje? Why didn't you go to work today? Why didn't you go to work today? Por que você não foi trabalhar hoje? Because I... Entendeu? Esse porquê de resposta que a gente também fala porquê em português da mesma maneira, em inglês você muda a grafia. Vai de why para because. Então, é por isso que eu não vou entrar nesses detalhes agora. Aqui a gente vai focar só nas perguntas, tá? Então, aqui a gente vai usar só como pergunta, tá? Como eu falei. Alguns exemplos de utilização na prática das perguntas aqui. Eu coloquei alguns exemplos. Who told you that? Who told you that? Quem te disse isso? Quem te disse isso? Who told you that? Eu usei who aqui, certo? Um dos W's. What kind of games do you like? What kind of games do you like? What kind of games do you like? Que tipo, what? Que tipo de jogos você gosta? What kind of games do you like? What, que, kind of, tipos, games, jogos, do you like? Você gosta? Aqui está a estrutura de pergunta, né, com o verbo auxiliar. Tem what e é isso. What significa o quê? He said what? Coloquei um outro exemplo aqui que também se encaixa como pergunta, mas o what vem depois. He said what? Ele disse o quê? Tipo, eu tô revolto, como é que é? Ele falou o quê? Certo? Então, o quê? What? Where are my socks, mom? Where are my socks, mom? Hey, mom, where are my socks? Onde estão minhas meias, mãe? Onde? Where? Tá. When can you come over? When can you come over? Quando você pode vir? Come over seria mais, tipo assim, vir pro lugar que você tá, certo? Então, tipo, eu tenho uma namorada, por exemplo, e aí eu ligo pra ela, faz tempo que a gente não se vê, porque o coronavírus acabou com tudo, e a gente não consegue se ver mais. E aí eu ligo pra ela e pergunto quando ela pode vir pra minha casa. Eu ligo e when can you come over? When can you come over? Quando você pode vir pra cá, vir pra onde eu tô, certo? Então é mais num contexto dessa maneira. Você pode dizer também só when can you come? When can you come? Quando você pode vir. Aí já é um outro contexto aí. Outra coisa também, when can you come over é mais tipo assim, vir para um lugar que você mora. Eu disse para um lugar onde você tá, mas when can you come também pode ser usado para um lugar que você tá, senão você não usaria come, você usaria go, né? Come é vir, go é ir. Então, come over é mais assim, vir para minha casa mesmo. Tenham isso em mente. Come over, vir para minha casa. When can you come over? Quando você pode vir para minha casa? Tipo, me visitar. Uma parada assim. Não necessariamente na sua casa, na sua residência, mas me visitar. Vamos entender dessa maneira que vai fazer mais sentido, porque 90% das vezes você vai ver nesse contexto. Why? Why do you have to be like this? Why do you have to be like this? Why do you have to be like this? Por que você tem que ser assim? Por quê? Por que você tem que ser assim? Well, because that's life. That's the way it is. How are you holding up? How are you holding up? How
are you holding up? Como é que você está indo? Como é que você está lidando? Holding up também é uma outra coisa que a gente tem que entender num contexto de... Assim, aconteceu uma coisa meio chata na vida de alguém e você pergunta como é que a pessoa está lidando com aquilo. Não é necessariamente how are you doing? How are you doing? Que é tipo assim, e aí como é que vai? Geralmente how are you doing é um tipo de pergunta que não tem resposta. É uma pergunta mais retórica, é mais pra você ser educado. How are you holding up é mais tipo... É algo que realmente mostra que você está preocupado. Como é que você está lidando aí? Sei lá, de repente alguém faleceu e aí você quer perguntar como é que a pessoa está lidando com aquilo, com aquela situação. Então, how are you holding up é uma frase que você usa nesse contexto. How much pizza can you eat? How much pizza can you eat? Quanta pizza você consegue comer? How much, a diferença de how much para how, só how, que how é como e how much é quantos, ou quanta, ou né, nesse sentido de quantidade. How much pizza can you eat? Quanta pizza você consegue comer? A lot. I can eat a lot of it. Então, aqui um outro trecho de uma música da cultura pop. Talvez vocês conheçam, talvez não, mas é um clássico. Recomendo. Blink 182. I Miss You. O nome da música é conhecida. Eu imagino que vocês já conheçam. Where are you, né? Que significa onde você está. E aqui a atividade, né? Que é para você completar a lacuna com pergunta alternativa com a palavra que se adequa aqui à pergunta, né? A primeira aqui, por que você está aqui? Blank, are you here? Certo? O que vai indicar para vocês qual é a opção que vocês têm que marcar é a resposta a tradução em português aqui embaixo, tá? Lacuna, are you here? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Aí você praticamente tem a resposta no formulário, porque lá em cima você tem a explicação das palavras e aqui embaixo você tem a tradução da frase. Então a coisa mais simples do mundo, é mais para fixar, tá? Então, é isso, certo? Para quem chegou até aqui, para quem viu a necessidade de assistir esse vídeo até o final, o prêmio de vocês é um ASMR, estimulando vocês a fazerem a atividade. Façam a atividade, pelo amor de Deus, porque senão eu fico sem emprego. E se eu ficar sem emprego eu vou ficar muito triste. E eu não quero ficar triste porque eu já vivo uma vida deprimente e desgraçada. Certo? É isso. Então, o celular tá na frente do ícone. Achei. Então fechou. Encerrou. Morreu. Acabou. Já era. Até mais. Qualquer dúvida aí, me chame no PV.